Glória a Deus. Queridos irmãos, pais do Senhor Jesus, estamos no púlpito da Assembleia de Deus em São Mateus, a ADSM, e honrosamente participando do terceiro Elite. Saudação cordial a todos os nossos respeitáveis, ilustres, notáveis servos de Deus, irmãos em Cristo, e na pessoa do pastor Josué Medeiros, os saudamos. Quero lhes apresentar a banda Canal, que está aqui, é a banda da Assembleia de Deus em São Mateus, e eles vão apresentar um louvor ao Senhor. Rafael, Gesiel, Silas, Sara, Ellen, Aline, Paulo, Jean e Maicon. São servos de Deus, filhos muito queridos, e que estão representando a totalidade da banda hoje, que é um pouco maior que esta, mas hoje muito bem representada aqui. Fiquem com a música A Misericórdia Escreveu a Minha História. É uma música que Deus deu para a igreja e que agora os irmãos vão ouvir na voz da banda Canal. Em mim mesmo confiei, sofri, chorei, afundei. Então ouvi Jesus a me chamar. Daqui pra frente, por sua vida que eu vivo, sobre as águas vou andar. O que nas minhas forças eu tentei sem conseguir, em tuas mãos vou segurar e caminhar por todo o tempo. Venha o que vier, é seu amor que me dá forças pra andar. Suavemente me acheguei e com ele caminhei.
braços me aconchego, daqui pra frente posso a vida que eu vivo. Sobre as águas vou andar, o que nas minhas forças eu tentei sem conseguir. Em tuas mãos vou segurar e caminhar por todo o tempo, venha o que vier. É seu amor que me dá forças pra a misericórdia escreveu na história. Sobre as águas vou andar, o que nas minhas forças eu tentei sem conseguir. Em tuas mãos vou segurar e caminhar por todo o tempo, venha o que vier. É seu amor que me dá forças pra Uau! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bom, o presbítero Edmilson, que lidera a TV ADSM, veio aqui me dizer que eu preciso fazer de novo a apresentação da banda por causa de um tal de delay lá. Então, Rafael, Gesiel, Silas, Sara, Ellen, Aline, Paulo, Jean e Maicon. Banda Canal, banda da Assembleia de Deus em São Mateus, da ADSM. Louvado seja Deus por estas vidas preciosas, filhos muito queridos. Deus abençoe vocês. Muito, 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 muito. Arranjo desses meninos abençoados aqui. Glória a Deus. Espera só um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. Combinado? Muito bem. Eu quero, com muita alegria, com muita consideração, respeito a todos os ilustres companheiros, notáveis líderes, honrados pastores do grupo de liderança transcontinental e na pessoa de Sua Excelência, o presidente deste honrado grupo, pastor Josué Medeiros, transmitir o nosso abraço carinhoso, fraternal a todos os notáveis irmãos. Pastor Josué, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, idealizador e fundador deste grupo, me fez o convite para conversar com os irmãos por um período. Inicialmente isso seria feito lá em Manaus, porém com esta quarentena, esta dificuldade toda, decidiu-se por este caminho que agora tomamos. Já estamos meio que escolados, né, aqui em São Paulo pelo menos, por conta da pandemia que assolou o nosso país. Contudo, estamos prontos para conversar com os irmãos em poucos minutos, segundo a orientação da liderança. Eu tenho exatos 42 minutos e 12 segundos, segundo os números que me passaram. Então, o texto para que nós tenhamos como base está no livro de Lucas, capítulo 9, versos 28 até 36. Livro de Lucas, capítulo 9, versos 28 até 36. E a partir daí vamos conversar estes poucos minutos. É uma honra, um grande privilégio estar neste terceiro Elite, encontro de lideranças interdenominacionais e transcontinental, né?
Lucas capítulo 9, versos 28 a 36, diz que aconteceu quase 8 dias depois destas palavras, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e as vestes que ele usava ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões. Esses 2 varões consistiam de Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, da morte de Jesus, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com Jesus estavam carregados de sono, e quando despertaram viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Eu quero que haja ênfase nesta frase, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Deus abençoe a cada irmão. Estamos falando agora para a África, Ásia, a Europa e as Américas, né? Então, eu quero transmitir a saudação desde o púlpito da ADSM a todos os nobres irmãos. Então, a pedido dos servos de Deus que lideram sobre nós, vou tecer aqui algumas considerações, como um introito apresentativo, né? Sou um servo de Deus por Jesus Cristo, nasci no dia 29 de dezembro de 1966, sou assembleiano desde então, porque nasci já dentro da igreja. Meus pais crentes, minha mãe foi batizada no Rio Tietê em 1955, meu pai no mesmo Rio Tietê em 1957, avós em 1951, meus bisavós em 1947. Portanto, uma família assembleiana de algumas gerações. Por formação sou advogado, por vocação pastor. Meus irmãos, eu fui apresentado na igreja quando criança. Fui batizado com o Espírito Santo no culto das crianças, batizado nas águas dia 21 de abril de 1979, portanto já há 41 anos. Né? Fui diácono em 1983 e presbítero em 1985, quando comecei a dirigir a primeira congregação. Orientado pelo pastor Luiz Gonzaga Medeiros, meu pastor, a quem honrosamente tive o privilégio de servir, e pela graça de Deus fui dele o vice-presidente nos últimos anos da sua honrada vida. Hoje sirvo a Deus como presidente da Assembleia de Deus em São Mateus há 20 anos, desde o dia 2 de setembro de 2000. Sou filiado à CONAMAD, Convenção Nacional das Assembleias de Deus de Madureira, onde sirvo por toda a minha vida e de onde espero só sair para a glória. Achei necessária essa digressão para que não pairem dúvidas acerca da minha identidade assembleiana de raiz. Um homem nunca esquece o seu berço, a sua casa, sua formação, seus mentores, né? Bom, vamos então ao início da nossa conversa. Por algum tempo,
no início da minha jornada profissional, eu fui office boy. Como office boy, eu andava pelas ruas de São Paulo, entregando documentos, indo a bancos, aquelas coisas que o office boy faz. E eu ouvia muitas vozes, né? Vendedores de todo tipo de mercadoria, eles gritavam, apresentando lá os seus produtos, e ouvia-se também convites para jogos naquelas bancas, etc. E uma daquelas vozes, nos idos de 1981, 82, era conhecido por um homem, o Homem da Cobra, que no viaduto Santa Efigênia, ou viaduto do Chá, depender do dia que ele escolhia, ficava vendendo ervas ali. E aí ele tinha uma cobra, ele saía batendo e gritando, e aí chamava a atenção da turma, e a turma ia para lá, e ele então fazia a propaganda do seu produto. Nas redes sociais, nas grandes redes de comunicação aberta, televisão, rádio, etc., também existem muitas vozes soando, buscando convencimento dos ouvintes, apresentando os seus argumentos para tentar serem seguidos como formadores de opinião. Da mesma forma na igreja, pastores, pregadores, psicólogos, líderes religiosos, também se fazem ouvir buscando convencimento das pessoas. Pois bem, há também ministérios comprometidos com alguma linha de raciocínio ideológica, de uma doutrina pendente para um lado ou para outro, que fazem ouvir as suas vozes buscando cooptar pessoas que já estejam em outras igrejas, outras denominações, para que os sigam a fim de que alcancem lá os seus propósitos. Pois bem, à vista disso, temos o texto que hoje lemos. E eu preciso, com muita responsabilidade e cuidado, falar que há vozes na própria igreja que precisam ser peneiradas, para que não tenhamos dissabores no curso da história da mesma igreja. Pois bem, o texto vai mostrar aquilo que nós aprendemos chamar de transfiguração. O dia em que Jesus revelou a Pedro e a Tiago e João a sua identidade celestial. Ocorre que ali apareceram dois personagens. Um personagem representando a lei, outro personagem representando os profetas. Esses dois personagens, representantes da lei e dos profetas, conversavam com Jesus acerca da morte de Jesus que haveria de ocorrer em Jerusalém. Então, é de outra forma dizer que a lei falava da morte de Jesus que ocorreria em Jerusalém, e os profetas falavam com Jesus acerca da morte de Jesus que ocorreria em Jerusalém. A lei e os profetas cumpriram o seu papel, o papel de apontar Jesus, e apontando Jesus, apontar a obra de Jesus, e apontando a obra de Jesus, apontar o resultado da obra de Jesus, que é a nossa salvação. Pois bem, o que vemos hoje, infelizmente, em diversos púlpitos, é gente que não tenha o filtro para o entendimento das Escrituras e, por causa disto, acabam dando à lei e aos profetas a mesma linha de importância de Jesus. E isto é grave, bastante grave. Para usar as palavras do apóstolo Paulo, a lei cumpriu o seu papel como aio, como babá, como aquele que conduz alguém que é herdeiro
mas não está ainda pronto para assumir a herança. Ela cumpriu o seu papel. Mas uma vez que fomos entregues a Cristo, a voz que a igreja ouve já não é mais a voz da lei, também não é a voz dos profetas. A voz que a igreja ouve é a voz de Jesus. Pois bem, alguns misturam mensagem bíblica com autoajuda, por exemplo. Alguns misturam fé em Cristo com fé em rituais. E na medida que você divide a fé em Cristo com a fé nos rituais, para usar de novo as palavras do apóstolo Paulo, é como se nós estivéssemos a pisar no sangue de Jesus. E isto é muito grave. Alguns perguntam então, qual é a igreja certa? Qual é o pregador verdadeiro? Qual é o caminho que devemos seguir? Mateus capítulo 7, todos vocês conhecem, muito melhor do que eu, a partir do verso 13 diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, poucos são os que o encontram. Então o problema não é andar no caminho, o problema é encontrar o caminho. Existem campanhas, desafios, votos, terapias, um monte de nomes que se ouve por aí, para prender a atenção dos ouvintes num jeito que eles dizem que é o de despertar a fé. Romanos capítulo 10, o verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir. Logo, a responsabilidade é do pregador. Se a fé vem pelo ouvir a palavra, a responsabilidade do pregador é a exposição da genuína palavra de Deus. Para Salomão, por exemplo, Deus apontou uma saída num momento complicado. E como a nossa conversa é sobre o comportamento da igreja em tempos de pandemia, lembramos da oração do Salomão. O Salomão dizia para Deus assim: se a gente fizer bobagem, se a gente errar, se a gente se perder, se a gente pecar, e por conta do nosso erro, o Senhor nos entregar na mão dos adversários, e a gente for para outro lugar, não tiver chuva aqui, faltar comida, emprego, etc. Se a gente orar, o Senhor responde? Essa foi a pergunta do Salomão. Então Deus responde a Salomão dizendo: bom, se o povo errar, se o povo pecar, e se eu pesar a mão, se eu fechar o céu, não deixar cair chuva, se faltar comida, se a situação ficar ruim, e se o meu povo for levado para outra nação, e lá do lugar onde estiverem, se arrependerem, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Então, Deus apontou o caminho. Qual é o caminho? Buscar a Deus. Por exemplo, vou lembrar de uma orientação de Jesus. Há muitas pessoas que fazem questão de nominar campanhas para um ou outro assunto. Olha o que Jesus nos ensina. Se você tiver uma dificuldade muito grande, muito grave, muito complicada, entra no quarto, fecha a porta, fala com o Pai secretamente, e o Pai que te ouve secretamente te recompensará publicamente. É o que Jesus falou. A palavra de Deus, na sua clareza, nos aponta caminhos de verdade, para que neles a gente ande. Há muita gente que faz, e eu já vi muito isto, porque
porque, como disse há pouco, estou na igreja há perto de 54 anos, a fazer agora em dezembro. A Bíblia diz assim: se tivermos comunhão uns com os outros, oramos e saramos. Simples assim. O Evangelho, portanto, não é cheio de nuances da inteligência humana para se criar. Não. Se a gente tiver comunhão, a gente ora e a gente sara. O problema é que a gente acha mais fácil criar um monte de modalidades para ativar a fé não sei de quem, do que cumprir o que a palavra de Deus diz. E isto é o problema. Há muitas pessoas que oram, mesmo que não saibam como orar, e Deus os ouve. É esquisito, mas é verdade. Uma vez, o Senhor falou para o Cornélio: a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas estão percebidas diante do Senhor. Vai lá e manda chamar o Pedro, que está lá em Jope, ele vai vir aqui, ele vai te falar o caminho. O Pedro foi. E quando o Pedro chegou, anunciou o Evangelho, e aquele homem que já orava, aquele homem que já era piedoso, aquele homem que já fazia um monte de coisa, que era percebida e recebida diante de Deus, pôde entender o Evangelho e pôde converter-se, como diz a palavra de Deus, que ele recebeu a Cristo e a sua casa também recebeu a Cristo. Pois bem, houve um dia que Deus, o nosso eterno Pai, o Criador dos céus e da terra, isolou todas as outras vozes, mandando que nós ouvíssemos uma voz, a voz do comando, a voz da autoridade máxima da igreja. Preciso lembrar que a igreja é de Deus. Livro de Atos, capítulo 20, verso 28, todos os irmãos sabem sobejamente como está escrito. O texto é bastante interessante, diz assim: olhai, pois, por vós mesmos e por todo o rebanho sobre que o Espírito vos constituiu, Espírito Santo, vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele, Deus, resgatou com o seu próprio sangue. Então a igreja é resgatada com o sangue do próprio Deus, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Pois bem, a igreja então é de Deus. E Deus diz qual é a voz que a igreja, representada nos seus líderes, deve ouvir. Aqui no texto que lemos hoje, percebemos que o Pedro estava com sono, carregado de sono, está no verso 32, muito sono, não devia ser um momento fácil da história. E enquanto Pedro está dormindo com os seus dois colegas, o João e o Tiago, a conversa se desenrola entre o representante da lei, o representante dos profetas e Cristo, a graça de Deus. Pois bem, quando Pedro levanta do seu sono, desperta do seu sono, o Pedro vê aquela cena maravilhosa da presença de Moisés, da presença de Elias, não escuta a conversa, não sabe qual o teor da conversa, e solta esta pérola, que está aí no verso 33. A pérola é bom que estejamos aqui, vamos fazer 3 tendas, vamos igualar, nivelar. A lei, Moisés. Os profetas, Elias. E o Senhor. Agora veja a última frase do verso 33. Ele não sabia o que dizia. Queridos irmãos,
há muita gente que fala eloquentemente sem saber o que está dizendo. E isto é um perigo para a igreja. Porque o pastor dará conta da igreja para Cristo. O momento era crucial. O monte era o lugar onde a identidade da glória seria mostrada em Cristo. O Senhor se transfigurou, as vestes de Jesus ficaram reluzentes. Então uma nuvem aparece quando Pedro solta esta pérola, e veja como está posto no verso 34. Quando Pedro disse essa pérola, não sabendo o que estava dizendo, veio uma nuvem, e esta nuvem cobriu aquele ambiente com a sua sombra. E eles, o Pedro, Tiago, João, Jesus, Moisés e Elias, entraram naquela nuvem com medo. Medo. E então da nuvem saiu uma voz. A voz do Todo-Poderoso. A voz de Deus. A voz do Criador, do nosso Pai Celestial. E o que ele disse? Este é o meu Filho amado. A Ele ouvi. Ou seja, a igreja agora não precisa mais seguir a orientação da lei e nem dos profetas que estão na antiga aliança. Agora quem doutrina a igreja não é mais a lei e nem é mais os profetas, nem são os profetas. Quem doutrina a igreja é o Filho amado, é Cristo, porque a lei e os profetas cumpriram o seu papel. Daqui para frente, a doutrina da igreja é a doutrina esposada nas Escrituras pela palavra de Jesus. Pois bem, quando nós viajamos, e eu faço isso bastante em razão do exercício do meu ministério, eu sirvo a Deus na minha convenção, onde integro lá com um grupo de irmãos algumas coisas que eu preciso fazer, eu viajo bastante. E a coisa que eu mais gosto quando estou viajando é a hora de voltar para casa. Jesus estava pronto para voltar para casa. Mas ele, para voltar para casa, ele teria que cumprir o seu propósito. E o seu propósito, ele mesmo disse qual era. Se você olhar no livro de João, o capítulo é o número 10, você perceberá qual era o propósito, a razão da vinda de Jesus. E verso 14 diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas eu sou conhecido. O Pai também me conhece, eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Eu tenho um monte de ovelha que não são desse aprisco, também me convém agregar estas ovelhas, elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Veja o verso 18. Ninguém tira a minha vida. Eu de mim mesmo a dou. Eu tenho poder para dar a vida, tenho poder para tornar a tomar a vida. Aí tem a frase de Jesus: este mandamento, esta ordem, eu recebi do meu Pai. Então qual era a ordem do Pai? Que ele viesse dar a vida por nós, que ele morresse por nós. Então Jesus precisava cumprir isto. A lei disse isto, os profetas disseram isto. Este era o objeto da conversa, Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. Jesus veio para cumprir. Por isso que lá na cruz, ao final, ele disse: está consumado. Eu fiz aquilo que deveria fazer. Eu cumpri aquilo para o que vim até aqui. Esta palavra de Jesus é bastante interessante, porque ele só poderia voltar para casa depois de cumprido
o seu ministério. Pois bem, no capítulo 14 do livro de João, todos nós conhecemos, verso 2 diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não existissem essas moradas lá, se não fosse assim, eu contava para vocês, eu vou-lo teria dito. Aí há um ponto. Depois do ponto tem a próxima frase: vou preparar-vos lugar. Aí tem um ponto e uma vírgula em algumas traduções, em outras traduções é só um ponto. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Ou seja, o que Jesus está dizendo é: estou para ir para minha casa, vou fazer o que devo fazer, e quando eu for lá para minha casa, eu vou preparar lugar para vocês, e depois eu vou voltar para buscar vocês. Neste período em que Jesus está por voltar para nos buscar, é que nós estamos padecendo as lutas desta terra. E é também neste período que Jesus delegou para nós, os seus servos, a responsabilidade de cuidar da igreja. Lembrem que Jesus disse para o Pedro: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas são sempre de Jesus, nos dadas para pastoreio, para cuidado. Só que Hebreus 13:17 diz que os pastores darão conta das almas. Obedecei aos vossos pastores, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar contas das ovelhas. Então, nós vamos dar contas das ovelhas. Por isso, a voz que nós devemos ouvir é a voz de Cristo, é a voz de Jesus. E a voz de Jesus não pode estar confundida com outras vozes, mesmo que estas vozes sejam de privilegiados, como Moisés ou Elias, por exemplo. Por isso Deus bradou: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Bom, Jesus disse assim: um novo mandamento vos dou. Que novo mandamento é este? Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Esse novo mandamento, esta orientação, vem daquele cuja voz devemos ouvir. Se nós amamos a Deus e aborrecemos ao irmão, como diz as Sagradas Escrituras, não passamos de mentirosos. Porque não pode alguém dizer que ama a Deus a quem não viu, se não dá conta de amar aquele irmão que está vendo o tempo todo. Portanto, queridos irmãos, na conversa dos três, lei, profetas e graça, estava descortinada a missão de Cristo, e a voz de Deus só foi ouvida depois desta pérola soltada por Pedro. Vamos fazer 3 tendas, igualando, nivelando lei, profetas e graça? Mas Deus disse: ouçam o meu filho. A igreja precisa ouvir Jesus. Queridos irmãos, algumas pessoas são como Pedro. E eu acho interessante, porque eu sou um admirador de Pedro. Mas o Pedro estava dormindo. E quando Pedro acorda e vê a cena, já chega a nuvem. E aí, ele disse aquela pérola toda, né? E veja o verso 32. Viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele, com Cristo. E quando aqueles se apartaram, Moisés e Elias saíram, o Pedro disse a pérola de fazer as 3 tendas. O
final do verso 33 diz que Pedro não sabia o que estava dizendo. E o verso 34 diz que, terminada esta fala, que ele não sabia o que estava falando, já chegou a nuvem. A nuvem os cobriu e veio a voz. E esta voz disse para ouvir o Filho amado. Está no verso 35. Pois bem, algumas pessoas são como Pedro. Ele percebe um movimento, não sabe do que se está falando, mas entra na conversa. E quando fala, fala o que não deve falar. Não tem a menor ideia do que está falando. Olha como está no verso 33. Não sabendo o que dizia. Tem gente desta forma, eloquentes. Lembram do Apolo? Apolo era um excelente pregador. É assim que está escrito na Bíblia. Ele era absolutamente eloquente. Mas ele não conhecia Jesus. É assim que está escrito. Então, queridos irmãos, a ideia de Pedro de fazer as tendas igualitárias é uma ideia fora dos projetos de Deus, do propósito de Deus. Lei, profetas e Cristo, a graça, não estão niveladas no mesmo patamar. Hebreus capítulo 12, verso 27, diz: ora, esta palavra, ainda uma vez, significa remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas, para que permaneçam as coisas inabaladas. Quem fala demais, já dizia o meu pastor, dá bom dia a cavalo. Quem fala demais, dá bom dia a cavalo. Pedro perdeu a grande chance de ficar quieto. Poderia ter parado para ouvir Jesus. Agora, o erro de Pedro não foi apenas falar, mas falar uma heresia. Pedro, ninguém está no mesmo nível de Jesus. A lei foi o aio, foi o servo para trazer as pessoas até Cristo. E uma vez que estamos em Cristo, agora ouvimos Cristo. Os profetas corrigiram os caminhos, para que a gente não se desviasse do alvo, que é Cristo. Mas uma vez chegando a Cristo, agora nós estamos ouvindo a Cristo. Deus não ordena que ouça eles, Moisés ou Elias. Deus ordena que ouça Cristo. Pedro, que é o grande pregador pentecostal, ouça Cristo. Tiago, apóstolo da igreja, que era o líder da igreja sede lá em Jerusalém, ouça Jesus. João, escritor amado, que tem revelações, ouça Jesus. Primeiro e último dos livros bíblicos, separados por milênios. Moisés está ali, Jesus está ali, mas Deus diz: ouçam o meu filho. A igreja de Jesus precisa ouvir Jesus. O ministério de Jesus precisa ouvir Jesus. Os pastores precisam ouvir Jesus. A Bíblia diz: ó terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Precisamos ouvir a voz de Deus. Jesus tem a voz que está acima de qualquer voz. Jesus não é uma voz, Jesus é a voz. Jesus não recebe uma igualdade com a lei ou com os profetas. Jesus está acima da lei e dos profetas. Uma vez, Jesus disse, está no capítulo 10 do livro de João, capítulo 6 do livro de João: o Moisés não deu pão para vocês, quem deu pão para vocês foi o meu Pai. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, quando a gente vai lá no livro do Apocalipse, o capítulo 5,
verso acho que é 6. Nisto vi entre o trono e os 4 anciãos, ou seres viventes, como queiram, no meio dos anciãos, um cordeiro de pé, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Como começa o capítulo 5 do livro de Apocalipse? Começa com um choro de um irmão nosso, que está preocupado com a cena que vê, mas com uma voz que grita para ele: não tenha medo, para de chorar. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Leão, leão. Mas quando João vira para ver o leão, o que o João está vendo é um cordeiro, porque o cordeiro é o leão. Enquanto há muita gente querendo ser leão, o que é leão de verdade, a aparência dele é de um cordeiro, como que foi morto, mas está vivo para sempre. É a este que a igreja deve ouvir. Jesus veio para dar a própria vida em resgate de muita gente. Está isso em Mateus capítulo 20, verso 28. Ninguém tem poder de matar a Jesus. Ele é quem dá a vida pelas ovelhas. Ele é quem dá a vida para tornar a tomá-la. Ele tem poder para dar a vida e ele tem poder para resgatar a vida. Foi o que ele fez. Jesus tinha convicção de que a sua missão precisava ser completa. Satanás tentou tirar Jesus da cruz algumas vezes. Vou lembrar de algumas. Quando Jesus ainda era criança, o inimigo tentou a morte de Jesus pelas mãos de Herodes. Mas o Senhor falou com o José. E com aquele recurso que Jesus tinha recebido como oferta dos sábios do Oriente, ouro, incenso e mirra, Jesus passou 2 anos no Egito com a família, para ser protegido das garras de Herodes. Passados os tempos, uma vez tentaram jogar Jesus de um penhasco, mas Jesus saiu do meio deles por baixo e saiu daquela confusão. Uma outra vez, o Pedro teve uma revelação importantíssima, quando Jesus perguntou: o que estão dizendo de mim? O Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse: Pedro, que coisa maravilhosa, quem te revelou isso não foi carne nem sangue, foi o meu Pai que está no céu. Mas, no mesmo capítulo, não é no próximo não, é no mesmo, Jesus está dizendo para o Pedro que vai para Jerusalém morrer. E qual é a voz de Pedro? Não faça isso, mestre, tenha misericórdia de ti mesmo. Jesus olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Por quê? Porque Jesus sabia o que veio fazer. Jesus não perdeu o foco, Jesus não perdeu o rumo, Jesus não perdeu a direção. Ele tinha um propósito e cumpriu o seu propósito. A igreja deve ouvir Jesus. Jesus disse, no capítulo 14 do livro de João, verso 9: há quanto tempo estou convosco e ainda você não me conhece, Filipe? Quem viu a mim está vendo o Pai. Como você diz, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, eu não as digo de mim mesmo, mas é o Pai que está em mim, que faz as obras. Por isso a igreja deve ouvir Jesus. Jesus manifesta a sua obra ao mostrar a sua eternidade. No capítulo 8 do livro de João, verso 58, está escrito: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, antes do Abraão existir, Jesus já era. E o Moisés veio 430 anos depois do Abraão. Jesus também mostra que está no Pai, que Ele e o Pai são um só. João capítulo 14, verso 6,
eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus não deu uma terceira via. Ou aceitamos ouvir Jesus, ou não haverá outra voz para ouvirmos. Uma vez, depois de Jesus falar que era o pão da vida, a turma começou a ir embora. E aí Jesus olhou para os 12 e disse: vocês não querem ir também? E a resposta desse Pedro foi: para onde nós vamos? Tu tens a palavra de vida eterna. As pessoas tentam criar terceiras vias. Lá no livro de João, capítulo 3, verso, acho que é 18, diz: quem crê no Filho não é julgado, mas quem não crê no Filho já está julgado, já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E o papel do pastor, o papel do líder, o papel daquele que Deus colocou para cuidar da igreja é mostrar para a igreja que a voz que a igreja deve ouvir é a voz de Cristo, ministrada desde o altar, na palavra de Deus, pregada por alguém escolhido por Jesus para liderar o seu povo. Por isso tomem cuidado, queridos irmãos, com aqueles que ocupam espaço nos púlpitos. Bom, quando se trata de Jesus, ou se aceita ou se rejeita. Não tem uma terceira via. Quando alguém aceita, ele não pode brincar e misturar a voz de Jesus com a voz de qualquer outro. Então, não misture Jesus com leis ou com atividades da antiga aliança. Não é saudável para a igreja misturar na liturgia do culto os utensílios da antiga aliança, sejam eles quais forem, caixinha, caixotinho ou arquinha, ou qualquer outra coisa que queiram. Isto não é para nós. Fomos libertos por Jesus. As coisas que estavam prendendo no passado, passaram. Agora nós ouvimos Cristo. E ouvindo Cristo, nós seguimos. Estou seguindo a Cristo, já cantava quando era bem pequenininho na igreja, nos santos caminhos que vão para o céu. Eu passei por outros caminhos, mas eu não encontrei felicidade neles. Eu não tenho mais saudade dos tristes caminhos por onde passei. Felicidade é Cristo, e Cristo mora no meu coração. Então escute Jesus, ouça Jesus, ore a Deus e deixe-se conduzir por Jesus. A palavra de Jesus é aquela que nós devemos pregar. Queridos irmãos, há muita gente que dão ênfase a muitas coisas. Eu vou lembrar nesses próximos 6 minutos uma delas. Já se falou muito, eu já estou na igreja há muito tempo, então eu vi as febres todas que já passaram. Uma delas era dos 300 de Gideão. Onde estão os 300 Gideões e não sei o que mais. Esquecem de um detalhe. Quando Deus falou com Gideão na montanha, Deus disse para ele: se você ainda tem medo, desce sozinho, você e o teu servo Purá. Se 300 já era pouco, imagina só com o servo dele, Purá. E ele desceu. E atrás de uma tenda ele ouviu uma conversa, e a conversa era a seguinte: eu vi um pão que vinha rolando, e este pão caiu na tenda do comando, e sobre o arraial, e destruiu tudo aqui. Eu acho que isto é a espada do Gideão. Gideão saiu e Deus falou: entendeu? Eu quero que você lembre o seguinte: a vitória não aconteceu por causa dos 300. A vitória também não aconteceu por causa da liderança de Gideão. A vitória aconteceu por causa do pão. Jesus disse no capítulo 6,
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então a nossa vitória não é atribuída à nossa capacidade. A nossa vitória está no pão, que é Cristo Jesus, a voz que nós devemos ouvir. Vamos passar pelas tribulações com Cristo, porque Cristo está conosco. Eu vou pedir que a banda volte aqui, e aí a gente termina ouvindo a banda Canal servindo ao Senhor com alegria. Eu espero não ter sido cansativo aos irmãos, e espero também não ter ferido nenhum dos meus irmãos. Só quero lembrar que a voz que nós devemos ouvir é a voz de Jesus, o pão que nos dá a vitória que todos nós precisamos. Deus abençoe, amo a cada um de vocês, recebam o meu carinhoso abraço na pessoa do líder, do servo de Deus, do notável pastor Josué Medeiros. Deus abençoe, queridos irmãos, com vocês a banda Canal, apresentando, qual é a música? Sem Medo Algum, é uma outra música que Deus deu para a igreja, Deus me deu o privilégio de escrever, esses servos de Deus fazem um arranjo, e eu quero que vocês ouçam Sem Medo Algum. Fugiu a luz, a dor chegou. É grande a escuridão, e a minha força em medo se tornou. Ali deitado à pedra, o fugitivo pôde ver um caminho, uma escada que o leva até o céu. O trono brilha, a graça flui, o amor de Cristo me seduz. Aflito sinto amor em mim, ouço a voz de Deus dizendo assim: não tenha medo, vou contigo. Não tenha medo, sou teu Deus. Aleluia! Não tenha medo, pode confiar. Não tenha medo, eu posso te ajudar. Não tenha medo, sou a pedra. Não tenha medo, eis a história. Não tenha medo, pare de fugir. Não tenha medo, estou aqui, filho. Descansa
Glória a Deus. Não tenha medo, Cristo está conosco. Ele é a pedra e nós estamos seguros nele. Deus abençoe, queridos irmãos. Deus abençoe Banda Canal. Deus abençoe, vocês são maravilhosos. Louvado seja Deus. Deus abençoe o grupo de liderança cristã transcontinental. Deus abençoe o Terceiro Elite. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Que honra, que privilégio poder servir a Igreja de Jesus. Aqui termina a nossa parte. Deus abençoe, meus irmãos.